Fala pessoal, nossa aula de hoje é a lição de número 6, tá bom? Vamos soltar a vinhetinha aí e depois nós voltamos já já. Então pessoal, nossa aula de hoje, como nós já falamos, é de número 6. Nós vamos falar um pouco sobre Nunca Vi Tanta Fé, né? E nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre a história do centurião, que ele pede para que um dos seus servos vá conversar com Jesus, que possa levar Jesus à casa dele para que possa curar um outro servo que estava doente, né? E vai se passando um pouco do tempo, eles vão chegando, Jesus vai chegando perto da casa desse centurião e ele fala assim o centurião manda outra pessoa, né, avisar Jesus, fala assim: mestre, não precisa vir, não precisa chegar na minha casa porque eu não sou digno, não tenho, como posso dizer, honra para que você venha à minha casa, diga só uma palavra que o meu servo será salvo, se ele ficará curado, será salvo, tudo mais. Só que antes de a gente chegar nesse texto, só para a gente contextualizar, antes de a gente chegar nisso, vocês estão vendo aqui, né? Antes de a gente chegar nisso, nós vamos primeiro entender o que é um centurião. Devemos lembrar e né? entender que o centurião, vezes, de acordo com a acabamos falando Wikipédia, coisas meio que ele é um militar romano. Mas Ele é vamos o lembrar sobre sexto na isso, tá cadeira bom? do comando. O que seria o sexto na cadeira do comando? Ele seria, como posso dizer, a legião é um grupo muito grande, fora de Roma, é um exército. E o centurião, ele comanda na faixa de 100 homens. Vocês entenderam? Como se fosse, imagina o exército, aí tem várias patentes, né? E várias divisões dentro dessa legião grandona. E ele vai administrar esses grupos, né? Então, vamos supor, tem a parte, vamos supor aqui que é a cidade de Israel, né? O povo, os militares romanos estão aqui, só que alguns pontos, algumas entradas de outras cidades, até chegar a Israel, tem alguns centuriões guardando a cidade e, como posso dizer, fazendo a escolta das coisas que vão chegando, pegar os tributos e essas coisas do tipo. E esse centurião, né, ele necessitava de um servo. Eu já pensei assim uma vez, que é muito interessante, tipo assim, nossa, que centurião bom, né? Que amor ele tem no coração. O servo dele tá doente, ele pediu para Jesus curar o servo dele. Gente, que homem bom, né? Mas não é isso não, gente. A gente sabe... Opa, foi mal, desculpa, Milcha. A gente sabe que ele só queria o servo dele bom para trabalhar, sabe? Ele só queria o servo dele ótimo para trabalhar. Só que isso a gente vai conversar um pouquinho depois, tá bom? Deixa eu ver aqui, isso, certinho. Uma coisa que eu acho muito interessante, que quando o centurião, ele pede pro amigo chamar Jesus, o amigo vai lá, chama Jesus, Jesus fala assim, vamos na casa dele, sem problema, sem medo, vamos seguir na fé, né? Seguiram, e uma das coisas que eu acho muito interessante, cadê aqui? Que o centurião mandou uma pessoa avisar na metade do caminho para Jesus não ir na casa, porque ele não era digno, ele reconheceu a situação de qual ele estava, só que Jesus seguiu. Aí Jesus, aí tem o versículo 6 até o 9, se não me engano, que ele vai dizer isso aqui, ó. Então Jesus foi com ele, e quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou algum amigo dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, por isso eu não julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Ó, a pessoa já reconheceu uma situação aí dela, tudo bem, mas, né? Não tem também essa de ficar tipo assim, né? Deus, não estou preparado. Vai, Jesus vai te tratar, vai falar contigo, vai fazer um negócio mais da hora. Tá, peraí, falar somente contigo. Porém, diga uma só palavra e o meu servo será curado. Aí, porque também sou homem sujeito à autoridade, porque ele é centurião, que ele comanda o povo lá, que tem soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, digo ao outro, vem, ele vem.
E ao meu servo faça, isso ele faz. E ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando para o povo que estava acompanhado, disse: Digo-lhes que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E quando tinha enviado, voltaram para casa e encontraram o servo curado. Uma coisa que ele falou aqui, ó, porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou, eu. É muito interessante, né? Jesus, ele falou de si mesmo, tipo assim, eu sou o Cristo, eu sou a cura, sabe? Ele não falou, seja curado, né? Ele não falou, tipo assim, receba, seja curado. É muito interessante, é coisa de doido, é uma coisa de doido, né? É aonde até a fé da pessoa vai. A fé da pessoa, ela é um... Ai, sei lá, é um negócio da hora aí. Não sei explicar não, mas é da hora. Continuando, eu vou... Porque a revista só vai falar até... Só vai falar esse trecho aqui, só esse 7. Não é legal. Vamos começar mais um pouquinho, porque vai ter a ressurreição... Eita! A ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Que ele vai contar bem assim a historinha. Vou ler aqui. Um pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Aproximando-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, na verdade, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levanta-te. E o que estava morto se tornou passou a falar, e Jesus restituiu a sua mulher. Restituiu a sua mãe, na verdade. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. É muito interessante que outro fato aqui, Jesus ele não chegou e falou assim, menino, olha só, tá curado da doença, não. Levanta. Primeiramente, antes de ele falar isso, ele já tocou. Ele tocou no caixão, tipo assim, já colocando a ordem, já colocando que ele chegou na situação, sabe? Às vezes a gente fica esperando Deus falar, mas Deus ele já tocou. Ele já tocou. Às vezes a gente quer, tipo, na verdade, né? Eu sou mais assim. Se Jesus não falar claro como a água, transparente, não da Sabesp, mas da Bonafonte, eu vou entender. Agora, se ele fizer igual fez com o centurião aqui, foi a primeira palavra que Jesus falou, eu ficaria perdido. E é igual na viúva de Naim, com o filho dela. Ele tocou no caixão e depois ele falou com o jovem. E ele não falou assim, vós me ser permitiria levantar-te desse local? Não, menino, vai. É hoje, é pra ontem. E isso representa uma situação de fé. E eu queria ler com vocês umas coisas sobre fé que eu acho muito interessante. 1 Coríntios, meu Deus do céu, estou na palavra da ceia. Hebreus 11, primeiro, diz: Ora que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a palavra de Cristo, né? Algumas traduções vão dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Aí eu pergunto para vocês, como é que o surdo vai ouvir a palavra se ele não ouve? Como é que ele vai ter fé na palavra se ele não ouve? Fica o pensamento aí para vocês, tá bom? 2 Coríntios 5, 7, que eu acho maravilhoso essa palavra. Só uma seguradinha aqui, uma pesquisadinha, que eu perdi aqui um pouquinho, mas a gente acha. Tá, 5, 7? 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. O centurião, ele tinha uma fé absoluta que Cristo poderia curá-lo, né? E ele falou algo que é maravilhoso que eu levo para minha vida a partir de hoje. Se Cristo pelo menos ele falar, se Cristo pelo menos ele se mover, se ele pelo menos se levantar, eu sei que ele vai estar na minha ação. Certinho? Espero que eu tenha explicado bem para vocês. Alguns já entendem essas minhas loucuras da aula, mas qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai
responder tudo para vocês, tá bom? Fiquem na paz.